A Jovem Pan vai até o Palácio do Planalto. O repórter Zé Maria Trindade participa agora de manhã de uma entrevista do presidente Michel Temer às emissoras de rádio. Foi feito um sorteio da ordem das emissoras e a entrevista já começou. O presidente Michel Temer está respondendo já as perguntas. Vamos acompanhar. Lourenço, que vai criar a possibilidade de navegação do Rio Tocantins, o que vai permitir a implantação da indústria... Essa é a segunda pergunta já da entrevista do repórter da Rádio Clube do Pará. Santarém, Cuiabá e da Transamazônica. Eu pergunto, o senhor pode assegurar recursos orçamentários para essas obras? Olha, Nonato, eu quero dizer a você o seguinte, você sabe que nós estamos empenhados neste ano de governo, nos empenhamos muito e vamos nos empenhar mais um tempinho pelas reformas estruturais no sentido global do Estado brasileiro. Não é sem razão que levamos adiante o teto dos gastos públicos, levamos adiante a reforma do ensino médio, levamos adiante a reforma trabalhista, estamos levando adiante a reforma previdenciária, que é precisamente para assegurar recursos para estas obras, como você disse mesmo, estruturantes para cada estado do país. A primeira posição que nós tomamos logo que chegamos aqui foi fazer uma reunião. Eu dividi o governo em grupos, né? Eu tenho um grupo chamado de infraestrutura, de que participam o Ministério dos Transportes, Integração Nacional, etc., né? Que visa exatamente a concluir as chamadas obras inacabadas, em primeiro lugar. Nós verificamos um número enorme de obras inacabadas, e eu não saberia dizer assim de memória se estas estão entre as inacabadas ou não. Se estiverem, seguramente nós vamos concluí-las até o final do governo. É verdade que neste ano nós tivemos que fazer um contingenciamento, você sabe disso, de 42 bilhões de reais, pode atrasar um pouquinho tudo isso, mas estas obras todas já foram levantadas pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério dos Transportes, e a intenção é acabar com todos. Eu dou um exemplo a vocês, muito claro. Quando nós chegamos aqui no ano passado, nós tínhamos cerca de 140 mil casas que estavam paralisadas, porque não havia pagamento aos construtores, né? E não havendo pagamento aos construtores, muito naturalmente, eles deixaram de levar adiante muitas obras. O Bruno Araújo chegou lá no Ministério das Cidades, providenciou o pagamento e foi possível entregar cerca de 140 mil casas, né? Você tocou em pontos que já foram discutidos aqui na Comissão de Infraestrutura e o nosso objetivo é levar adiante essas obras. Nós queremos pegar todas aquelas inacabadas, não sei se conseguiremos todas neste ano e 6 meses, 7 meses que faltam de governo, mas nós vamos levá-la adiante. Eu dou, se me permite, um exemplo da obra do transposição do Rio São Francisco. Chegamos aqui também, a obra tem o eixo leste lá e o eixo norte, né? As obras do eixo leste e o eixo norte paralisadas, pelas mais variadas razões. Nós botamos mais de 700 bilhões lá, por sugestão e por pleito do Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional, e nós conseguimos concluir o eixo leste. Ora, com essas obras todas do Pará, importantíssimas, porque já foram aqui discutidas, nós vamos acabar levando adiante. Eu acho que até o final do governo, não se pode prometer para o mês que vem, né? Mas até o final do governo eu pretendo concluir essas obras. Veja, o asfaltamento da Transamazônica, né? É uma obra monumental, não é verdade? Não é, até eu diria que não é apenas para este governo, mas nós precisamos começar a retomá-la para seguir adiante. Nós faremos isso com toda a segurança. Presidente, a próxima participação é da CBN. Pois é, a gente está acompanhando a entrevista do presidente Michel Temer a emissoras de rádio. A terceira pergunta dos jornalistas, daqui a pouco a pergunta do nosso Zé Maria Trindade, que está no Palácio do Planalto. Dobrar essa faixa de isenção, e quando o senhor diz primeira conversa, quando então que a gente vai ter uma definição sobre esse assunto? E sobre a Lava Jato, chamaram muita atenção os detalhes contados ali pelos delatores. Eles dizem que em reuniões com o senhor, jantares, o senhor sentado à cabeceira da mesa, negociação de 40 milhões de dólares, entre o café e a sobremesa, houve um acerto desse pagamento. O senhor acha que esses detalhes são fantasiosos? Sobre a permanência dos seus ministros, 8 investigados, nenhum demitido, o senhor tem total confiança neles? Dá para convencer a explicação de que ninguém sabia de nada irregular quanto a essas acusações? Olha, em primeiro lugar,
Eu quero dizer a você que os ministros são da maior suposição administrativa. São ministros de uma competência extraordinária que me ajudam no governo e que me permitiram chegar até aqui. Primeiro ponto. O segundo ponto é quando você diz, olha, há informações, você quer se referir a uma pessoa que falou de Beltrano e Ciclano, duas pessoas que falaram de Ciclano ou Beltrano, não é? E isto está sendo apurado pelos meios competentes. É a Polícia Federal, é o Ministério Público, é o Judiciário. Porque, no geral, viu, Basília, você sabe que muitas vezes me perguntam, ô Temer, vem cá, você não vai paralisar o governo porque João falou a respeito de José? Eu digo não. Eu peço até a gentileza de você olhar a nossa estrutura administrativa, constitucional, jurídica, né, para verificar que, em nome do povo, né, que é o dono do poder, tem 3 órgãos que exercem a administração no país: o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Essas coisas competem ao Poder Judiciário. O Judiciário vai levá-los adiante, vai verificar. Né? Essa coisa de sentado, como é que é sentado numa cabeceira, fazendo uma reunião de mafiosos, né? E 40 bilhões, quanto é 40 bilhões de dólares, você disse? É muita coisa, né? 40 milhões, é muita coisa, né? Muita coisa. Realmente vou usar a sua expressão, são coisas fantasiosas, mas que pegaram, né? Divulgou-se muito, né? E isso tem que ser apurado. Será apurado ao longo do tempo. Os nossos ministros não têm preocupação com isso, vão naturalmente apresentar no momento próprio, porque eu digo no momento próprio, significa daqui a algum tempo, porque quando, Basília, alguém fala de outrem, você tem um inquérito, que o inquérito visa inquirir, a indagar, a perquirir, a verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Você tem primeiro o inquérito administrativo, depois você tem o inquérito judicial. Depois do inquérito judicial, você tem a possibilidade da denúncia ou não. Mesmo na fase do inquérito, a questão pode ser arquivada. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando é apontada a denúncia, se chegar ao ponto da denúncia, significa que há elementos que resultaram do inquérito que permitem a denúncia. E quando se faz a denúncia, é preciso verificar se o judiciário aceita ou não aceita a denúncia. E quando aceita a denúncia, daí é que começa o processo. Daí começa razões, contra-razões, defesa, acusação, etc. Então vai levar, é preciso ter paciência com isso e deixar o judiciário trabalhar em paz, como realmente vai trabalhar. Perdão? Talvez já chegue 2018. Eu não sei dizer, aí não depende do executivo, né? Aí depende da ação daqueles que fazem o inquérito, daqueles que denunciam, daqueles que levam adiante a questão no Poder Judiciário. A entrevista do presidente Michel Temer, entrevista no Palácio do Planalto, concedida a rádios. Essa é a terceira resposta dele e daqui a pouquinho o nosso repórter Zé Maria Trindade fará a pergunta ao presidente Michel Temer.